desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Pai, fala conosco, que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, dê vida a esta palavra, Pai. Se a palavra for apenas a palavra de um pastor, Pai, não vai fazer efeito nenhum, mas se for a palavra de Deus, vai mudar e transformar vidas. Por isso nós precisamos, Pai, e clamamos, meu Deus, eu clamo pela presença do Espírito Santo do Senhor, dando vida a essa palavra, tanto para aqueles que vão ouvir aqui, aqueles que vão ouvir em casa. Pai, fala conosco de maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. 7 palavras da cruz, né? É o nosso tema. E a cruz, quando a gente fala sobre a cruz, às vezes eu fico pensando que muitas pessoas ainda não compreendem, talvez, o significado da cruz. Quando a gente fala da cruz, a gente está falando mais, está indo além do que esse símbolo aqui, por exemplo. Quando a gente fala da cruz, ou a Bíblia fala da cruz, quando nós falamos da cruz, meu irmão, nós estamos falando de tudo que envolve o sacrifício, o nascimento, a vida, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus. Ou seja, quando eu falo da obra da cruz, eu estou falando da obra que Jesus Cristo veio fazer nessa terra em favor das nossas vidas. Agora, a cruz como símbolo, como essa que está aqui, até os dias de Jesus, a cruz era lugar de maldição. Está escrito lá em Isaías 53, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A pessoa era considerada amaldiçoada, a cruz era lugar de maldição. A cruz era para criminosos, a cruz era símbolo de escárnio, de terror, de zombaria, de medo. As pessoas tinham medo. A cruz era lugar de agonia extrema, de sofrimento extremo. A pessoa, quando era crucificada, além da dor que a pessoa sentia, a pessoa, além da dor dos cravos, né, na sua mão, a pessoa também sentia muita febre, porque a crucificação não se dava assim de um momento para o outro, assim, pegava a pessoa e não, tinha todo um processo de humilhação, como nós vimos Jesus passando, ele carregando a cruz, ele passou por aquele processo, vai para um lugar, para o outro, prenderam ele à noitezinha, e ele passou a noite sem dormir, preso, às vezes apanhando. Tinha todo um processo, e depois, quando eles resolvem mesmo a questão, ele sai carregando aquela cruz pesada, que era um sinal de humilhação também. Eu lembro das pessoas antigas contando, né, no interior, na roça antigamente, quando eles pegavam um ladrão, né, na roça antigamente, tinha muito ladrão de galinha, né, e eles pegavam, lá onde eu morava, na época eu morava lá no meu interior lá, eles contam que às vezes eles pegavam um ladrão de galinha, e a polícia empencava ele de galinha, né, nas costas, e ele saía na rua gritando assim: eu sou ladrão de galinha, eu sou ladrão de galinha. Era uma humilhação terrível, isso aí, só isso. Agora, quando a pessoa tomava uma cruz, no tempo de Jesus, ela colocava a cruz nas costas. Se fosse numa cidade como Conselheiro Pena, por exemplo, era lá em Jerusalém, uma cidade maior, mais populosa, era uma cidade que era visitada por muitas pessoas, que era o foco da atenção das pessoas, muita coisa acontecia ali. E a pessoa, ela tomava aquela cruz, ela atravessaria todas as ruas de Conselheiro Pena com a cruz nas costas, e era uma vergonha, era uma humilhação
porque as pessoas falam assim, ó, quem carrega a cruz são pessoas amaldiçoadas, são bandidos, são criminosos, e as pessoas não gostavam de bandidos, de criminosos, por isso as pessoas escarneciam, as pessoas zombavam, né? As pessoas zombaram de Jesus, que era costume zombarem, jogar pedra naquele que carregava a cruz. Então a cruz, meu irmão, era um sinal de humilhação pública. E a pessoa era crucificada num lugar público, fora da cidade, mas era no monte chamado Gólgota, ou Caveira, Calvário, e a pessoa ficava exposta. Todos passavam à beira da estrada, e eles viam lá aquele que estava sendo crucificado, porque a pessoa demorava para morrer, né? Raramente a pessoa morria rapidamente, era um sacrilégio, era terrível. Todo tipo de dores, a pessoa sentia febre causada pelos ferimentos, pelas infecções, tremores do corpo, suava intensamente, todo tipo de dor, a pessoa sentia sede, se desidratava todo o seu corpo, tanto que Jesus falou lá, eu tenho sede, né? Então, meu irmão, e a pessoa era exposta à vergonha pública. Foi o que Jesus passou. Jesus sofreu tudo isso e muito mais. Nós não fazemos ideia do quanto realmente Jesus sofreu de verdade por causa dos nossos pecados. E ele sofreu mais do que os outros que eram crucificados, né? Normalmente, porque eles ofereciam um vinagre com fel para a pessoa beber, e aquele vinagre era um anestésico, vinagre com fel. E aí Jesus, o que ele fez? Ele se recusou a tomar o vinagre com fel. Ele se recusou, ele não quis tomar o vinagre com fel, que era um anestésico, porque ele escolheu, meu irmão, ele escolheu a dor, ele escolheu, meu irmão, o sofrimento por mim e por você. Ele recusou um anestésico que todos tomavam, mas ele falou assim, não, eu quero levar isso até o fim. Eu quero, se é para sentir essa dor do pecado da humanidade, eu quero sentir essa dor até o fim. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz assim, olha, que depois de tudo acontecer, que é uma profecia a respeito de Jesus, a Bíblia fala assim, ele olhará para o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Depois de todo o sofrimento, Jesus vai olhar para o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e fica satisfeito, sabe por quê, meu irmão? Por sua causa, porque você está aqui hoje. Ele olha para o penoso trabalho da sua alma e fica satisfeito pelas vidas que foram e que serão transformadas para sempre, meu irmão, por causa do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Quinta-feira eu, ministrando aqui, eu falei sobre a oração sacerdotal lá de João 17, e eu disse assim que Jesus orou por nós, ele orou por você. Ele nos viu aqui, meu irmão, ele falou assim, Pai, eu oro não somente por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de crer no Senhor, por intermédio da Tua palavra. Então, meu irmão, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi a maior demonstração de amor que alguém poderia ter feito pela humanidade. Por mim, por você, maior demonstração de amor. Por isso que Romanos 5, versículo 8 diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, né? João 3,16, todo mundo sabe de cor, tem que saber, eu imagino, diz que Deus amou o mundo de tal maneira
de tal maneira, não encontrou uma palavra para expressar o tamanho desse amor de Deus. E palavra não expressa amor não, irmão. Não é a palavra que expressa amor. Mas Deus conseguiu expressar esse amor quando Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Tem muita gente que está acostumado com o amor de palavras, meu irmão. Mas o verdadeiro amor, irmão, é atitude. É atitude. Eu amo, mas qual que é a sua atitude para com aquela pessoa que você ama? Ah, eu amo tanto. Qual que é a sua atitude para com aquela pessoa que você ama? Agora, Deus nos amou, meu irmão, Ele não colocou uma palavra. Não tem no vocabulário humano uma palavra. Falou, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí sim, aí vem a atitude, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É o Evangelho genuíno, né? Então, uma demonstração de amor pela humanidade foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz, como nós lemos aqui no texto, né? Vamos voltando agora para o texto. A Bíblia diz que houve trevas em toda a face da terra. A Bíblia diz que houve trevas densas. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona. De meio-dia a 3 horas da tarde. De meio-dia até 3 horas da tarde, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, a morte de Jesus, meu irmão, mexeu com o universo inteiro. A morte de Jesus mudou a humanidade inteira. A morte de Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que houve trevas em toda a face da terra. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar duas coisas breves aqui, ou 3. Por que houve trevas em toda a face da terra? Olha só. A Bíblia diz que todas as maldições da humanidade, todo o pecado da humanidade, estava sobre uma única pessoa naquele momento, que é Jesus Cristo de Nazaré. O pecado da humanidade, pecado é trevas. O pecado da humanidade inteira estava caindo sobre uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Tinha que ter trevas mesmo em toda a face da terra, meu irmão. E outra coisa, a maior manifestação das legiões demoníacas, irmãos, existe uma batalha espiritual. Aquele filme, eu estou falando da palavra, mas o filme ilustra isso, né? Eu não posso pregar a palavra contando história que está no filme, mas no filme ilustra isso. Toda vez aquele filme Paixão de Cristo, que aparecia, toda vez que tinha um alvoroço ali, eles estavam prendendo Jesus, ele aparecia encapuzado, né, assim e tal. A Bíblia mostra, né, várias situações que na verdade o demônio estava ali. O príncipe das trevas estava ali. Agora imagina, meu irmão, quando o Filho de Deus vem a este mundo, e os demônios sabiam, meu irmão, que Jesus Cristo estava aqui neste mundo. Você lembra quando ele chegou lá em Gadara, que veio logo o endemoniado, o gadareno, veio se encontrar com Jesus? A Bíblia diz que havia nele legiões de demônios. Aí os demônios falam assim: por que você veio nos perturbar antes da hora, né? E os demônios falaram assim: ó, tu és, eu bem sei quem tu és o Filho de Deus. Então os demônios, meu irmão, sabiam quem era Jesus. Agora imagina se os demônios não acompanharam de alguma forma Jesus, por onde Jesus ia, ou sondavam, né? Talvez tinha medo de chegar tão perto, mas o fato é que onde Jesus ia tinha endemoniado para ele expulsar demônio, tinha, todo lugar que ele ia. Agora imagina, meu irmão, quando Jesus estava morrendo ali, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava dando brado ali,
de vitória para nós, né? Mas talvez, quem sabe os demônios devem ter pensado que era derrota. Eu nem creio, porque eu creio que os demônios também conheciam esse plano de Deus, de Jesus vir ao mundo, salvar os pecadores e tal. Mas o fato, meu irmão, é que eu creio, pela palavra de Deus, que havia manifestação de legiões demoníacas organizadas pelo próprio Satanás, o príncipe das trevas, né? Organizado, eles tinham rodeado talvez a terra de escuridão, né? A Bíblia diz que houve trevas em toda a face da terra, houve trevas. O príncipe das trevas estava ali, com certeza. Mas a vitória foi nos garantida quando Jesus falou lá e deu o brado, falou assim: está consumado. Está consumada a obra que eu vim fazer, está consumado o plano, o projeto que Deus deu para mim, está consumado, está terminado. Agora as pessoas não precisam ser escravas do inimigo, escravas do pecado. Agora as pessoas podem conhecer a verdade, e a verdade vai libertar essas pessoas. Está consumado. A vitória lá na cruz estava consumada, meu irmão, amém? Está consumado. Consumado, meu irmão. A Bíblia diz que enquanto Jesus morria, houve trevas, escuridão, trovões, relâmpagos, estremeceram o céu e a terra, meu irmão, porque era um evento, é o evento mais importante talvez. O primeiro mais importante, ou de igual importância, foi o nascimento de Jesus na face da terra, quando ele veio nesse mundo. E o outro evento que estava acontecendo seria a morte de Jesus, e logo posteriormente a ressurreição dele lá na cruz do Calvário. Era o brado de vitória que ele estava dando ali, meu irmão. O evento mais importante da humanidade. A Bíblia diz que houve escuridão, trovões, relâmpagos, estremeceu o céu e a terra, né? A Bíblia ainda diz que o véu lá do templo se rasgou. Esse texto aqui é um texto tremendo da palavra de Deus. Tem muita coisa que é mistério, que a gente não consegue explicar aqui. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. Lá na frente nós vamos falar sobre isso, sobre o véu se rasgar, porque estava indicando que havia agora acesso, né, acesso do pecador à presença de Deus, né? O véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, significando que a bênção veio de cima, do céu para a nossa vida. O véu se rasgou, indicando que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Qualquer pecador, meu irmão, pode entrar na presença de Deus arrependido dos seus pecados, e ele é lavado, ele é perdoado e lavado no sangue de Jesus. Qualquer pecador, meu irmão. Houve muitas coisas aqui nesse texto, só dando uma introdução hoje. A Bíblia diz que o véu do santuário, versículo 51, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Isso aqui que eu não sei explicar para você, não pergunto o que aconteceu depois. Ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas, né? Eles apareceram a muitas pessoas. E a Bíblia diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, só a introdução que nós vamos falar, que é a cruz. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho do que realmente é a cruz. É a obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E eu creio que a cada domingo aqui nós vamos aprender juntos, nós vamos esmiuçando algumas coisas aqui, nós vamos falar realmente sobre essa obra completa, as palavras que Jesus falou aqui quando ele estava sendo crucificado. E cada uma dessas palavras tem um valor tremendo para as nossas vidas, meu irmão, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Geralmente,
As últimas palavras de uma pessoa, quando a pessoa está morrendo, as últimas palavras dessa pessoa, geralmente são palavras muito importantes. Por isso que essas 7 palavras que Jesus vai falar, que nós vamos estar estudando aqui, eu creio que vai falar muito o que é a obra da cruz, o propósito, o plano de Jesus para mim e para você, e aquilo que na verdade foi liberado ali na cruz do Calvário, para mim, para você, para nós, como igreja do Senhor. As últimas palavras de Jesus, palavras de vitória para toda a humanidade, palavras de vitória para nós. Eu queria falar hoje da primeira palavra que Jesus falou lá na cruz do Calvário, a primeira palavra, tá? Depois nós vamos continuar essas ministrações. Em Lucas 23, versículo 34, sempre que a gente falar aqui, meu irmão, vai estar lá em Mateus 27, Lucas 23, lá em João, capítulo 19, 20, que nós estaremos falando, que é tudo um evento só. Jesus na cruz, e ele declarou algumas palavras ali na cruz. E a primeira palavra que nós vamos meditar hoje à noite aqui, Lucas 23, 34, diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira palavra, meu irmão, que Jesus proferiu ali na cruz do Calvário. E alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, eles dizem que provavelmente Jesus ficou falando isso, não somente uma vez, mas o tempo todo que ele estava ali na cruz, ele estava falando: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Alguns dizem que provavelmente ele declarou essas palavras de perdão o tempo todo que ele estava sendo crucificado ali, ele estava liberando perdão para aquelas pessoas. E não é fácil, meu irmão, nós perdoarmos. Não foi fácil também para Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, o nosso Jesus Cristo, o Messias, o Todo-Poderoso. Mas não é fácil perdoar as pessoas quando as pessoas estão contra nós. Olha só, nós, humanamente falando, às vezes nós encontramos, tem gente que encontra dificuldade de perdoar o outro quando o outro está pedindo perdão. Quando o outro está com o coração arrependido, está falando: rapaz, eu errei, olha aqui, olha, me perdoa, eu errei. E aí tem gente com o coração tão rancoroso que está assim: eu não perdoo de jeito nenhum. O outro está arrependido. Agora imagina quando as pessoas estão ainda contra você. Imagina perdoar pessoas que continuam fazendo mal para você. Imagina Jesus perdoar essas pessoas, quando ali ainda aos pés da cruz, eles vendo o sofrimento de Jesus, eles se alegravam com o sofrimento de Jesus, eles zombavam de Jesus. Aí salvou os outros e não tem poder para salvar a si mesmo, desce daí que nós vamos crer em você. Zombavam de Jesus. Então Jesus estava perdoando quando ele ainda estava sendo ofendido. Por isso que alguns falam assim, que o tempo todo ele estava liberando perdão, porque o tempo todo ele estava sendo ofendido, o tempo todo pessoas zombando dele, batendo nele, castigando ele, e ele está assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, meu irmão, perdoar, quando todos estão contra nós, não é fácil. Perdoar quando as pessoas estão demonstrando ódio contra nós, não é fácil. Perdoar quando as pessoas zombam, ridicularizam-nos, não é fácil. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali não mereciam o perdão. Não mereciam o perdão. Nem queriam ser perdoadas. Jesus estava perdoando pessoas que não mereciam perdão, pessoas que nem queriam ser perdoadas por Jesus, mas ele estava ali perdoando. Pastor, aí eu faço a pergunta: aquelas pessoas não mereciam, meu irmão. E você merecia perdão de Deus? Eu merecia
nós também não merecíamos o perdão de Deus, meu irmão. Nós não merecíamos nada. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Não, meu irmão, a gente não merece mesmo. Mas Ele escolheu me perdoar também e perdoar você. Se Ele perdoou aquelas pessoas que estavam zombando dEle, ridicularizando Ele, crucificando Ele, Ele está perdoando, falando: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Meu irmão, imagina se Ele não pode perdoar você hoje. Amém? Ele pode te perdoar. No Antigo Testamento, meu irmão, Deus já falava de perdão. As pessoas não compreendiam muito bem, mas Ele já falava. Lá em Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava sobre o perdão. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim mesmo. Por amor a Ele mesmo, meu irmão. E Ele diz assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. Antigo Testamento. Miqueias 7, 18, 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmãos, eu já vi pregadores pregando a palavra, mas com prazer na ira de Deus, com prazer no juízo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Deus tem prazer em quê, meu irmão? O Senhor não retém a sua ira para sempre, ou seja, Ele não guarda a sua ira, o seu juízo para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Glória a Deus. Ainda diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará, olha só esse texto aqui, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Tem outras traduções que diz assim: no mar do esquecimento. Ou seja, meu irmão, lá no Antigo Testamento, Deus já falava de perdoar o homem e esquecer o pecado do homem. Deus já falava em perdoar o homem e lançar o seu pecado no mar do esquecimento. Agora, no Novo Testamento, Jesus consuma esse perdão. No Novo Testamento, Jesus agora Ele dá legalidade a esse perdão para sempre. No Novo Testamento, Jesus legitima esse perdão na cruz do Calvário. Colossenses 2,14 diz que ele cravou na cruz do pecado todo o tratado de dívida, de pecado que era contra nós. A Bíblia diz que Ele cravou na cruz do Calvário. Aleluia. No Novo Testamento, meu irmão, Ele legitima esse perdão. Ele consuma esse perdão. Quando Ele fala lá, está consumado, estava lá incluído o perdão dos nossos pecados, meu irmão. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sangue de Jesus agora, ou seja, o sacrifício dele na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? A obra dele nos purifica de todo pecado, meu irmão. Não tem pecado que Deus não possa perdoar através do sangue de Jesus derramado. Não tem pecado imperdoável. 1 João 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, perdão, meu irmão, a palavra de vitória de Deus para a minha vida, para a sua vida hoje é perdão. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Você não precisa mais viver sobre o jugo do pecado.
não precisa mais viver debaixo da condenação do pecado, porque os seus pecados já foram perdoados aqui na cruz do Calvário. Tudo que você precisa fazer é crer em Jesus, é entregar a sua vida a Jesus, é se render a Jesus, e aí os seus pecados estão perdoados aqui, na cruz do Calvário, meu irmão. Será que Deus ouviu a oração de Jesus? Estou caminhando para o final. Quando Jesus orou lá e falou assim: perdoa esses aí, Pai. Ele estava orando especificamente por aqueles que estavam o crucificando. Será que Deus perdoou? Será que Deus ouviu e atendeu a oração de Jesus Cristo, meu irmão, lá na cruz do Calvário? Se Ele atende a sua oração, imagina a oração do seu Filho Jesus Cristo, né? Amém? Atos capítulo 2, versículo 36 a 41, a Bíblia diz assim, olha: Pedro, no dia de Pentecostes, está pregando. Vai ficar tranquilo, vocês vão chegar em casa antes das 8 horas, tá? Tá bom? Ninguém vai de Uber para casa não, como é que é aquele aplicativo? Vai não, tá? Fica tranquilo. Esteja absolutamente, olha, Pedro está pregando, depois do Pentecoste, muita gente lá, naquele alvoroço, e Pedro se levantou para explicar que aqueles homens não estavam embriagados, e aí, está lá, quem está lá? A mesma turminha de sempre, aqueles que estavam lá diante da cruz de Jesus, aqueles por quem Jesus orou e falou assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Agora onde eles estão lá atacando Pedro, estão atacando os discípulos lá, e aí Pedro começa a pregar a palavra para eles, e aí Pedro fala assim: olha, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, olha só, irmãos, vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí no meio daquela multidão alguém fala assim, a Bíblia diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, quebrantou o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Sai do meio dessa geração perversa. E a Bíblia diz assim, o versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, meu irmão, que aquelas mesmas pessoas que estavam lá, quando Jesus estava sendo crucificado, aliás, a Bíblia parece que mostra ali, dá-nos a entender que aquele centurião se converteu naquele momento, porque ele falou assim: verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Já começou ali a salvação, já começou ali Deus liberar o perdão sobre aqueles que estavam ali ao pé da cruz, quando Jesus orou e falou assim: Pai, não impulse esse pecado a eles não estão sabendo o que estão fazendo. Mas aqui no Pentecostes, meu irmão, aquelas pessoas que estavam lá crucificando Jesus, Pedro fala bem claro: aquele a quem vós crucificaste, Deus fez dele Senhor e Cristo. Aí eles se arrependem, entregam a vida para Jesus e recebem o perdão de Deus na vida deles, no coração deles. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, perdão consumado na cruz, para encerrar mesmo aqui, que a nossa hora foi embora, abriu acesso à presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, queria ler com você rapidamente aqui. O pastor Clóvis pode vir aqui também, pastor Clóvis, que nós vamos encerrar já. Amém. Hebreus 10, de 19 a 22, diz assim a palavra de Deus, rapidamente: tendo, pois, irmãos, preste atenção, está terminando, fica bem ligado, tá? Que Deus vai
consolidar essa palavra no meu e no seu coração. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, onde só o sacerdote podia entrar, agora através do perdão de Jesus, todos têm acesso à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração purificado de má consciência e lavado o corpo na água pura. Mas aqui está dizendo que Deus abriu o caminho e eu e você podemos ter intrepidez para entrar na presença de Deus através do novo e vivo caminho que foi aberto com o sangue de Jesus, meu irmão. Através do sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos acesso à presença dEle, através do sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Fique de pé, por favor. Queria orar por você e ministrar essa verdade sobre a sua vida nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite assim, debaixo de um peso, debaixo de uma culpa talvez terrível. Quem sabe você entrou aqui nessa noite se sentindo o pior dos pecadores. Oh, aleluia. Mas o véu foi rasgado, meu irmão. Jesus já orou por você lá na cruz do Calvário. Jesus já falou: Pai, perdoa ele, que ele não sabe o que está fazendo. Perdoa ela, que ela não sabe o que está fazendo. E tudo que você precisa, meu irmão e minha irmã, é somente crer em Jesus. É abrir o coração e dizer: Jesus, eu creio no teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu creio que todo aquele sofrimento foi por mim também, Jesus. E eu recebo agora essa graça do Senhor. Eu sou pecador mesmo. Eu não mereço mesmo, Deus, mas eu tomo posse do teu perdão nessa noite sobre a minha vida, sobre o meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse nesta noite, Pai, do perdão do Senhor que foi conquistado para nós lá na cruz do Calvário. Tomamos posse dessa palavra de vitória, quando o Senhor diz: Pai, perdoa eles. Nós tomamos posse desse perdão nessa noite. Diga aí, meu irmão, eu tomo posse. Diga aí, eu tomo posse do perdão de Deus. Diga aí no seu coração: eu tomo posse. Diga comigo então, fala assim: eu tomo posse do perdão de Deus da minha vida. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E eu tomo posse nessa noite deste perdão. Diga assim: eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou estar no Santo dos Santos. Porque o véu já foi rasgado. E agora eu tenho esse acesso por causa do sangue de Jesus que foi derramado pelos meus pecados lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós tomamos posse, Pai, desta palavra. Tomamos posse do teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Não há mesmo. Porque o Senhor já nos perdoou, Pai. O Senhor já rasgou o véu. O Senhor já abriu acesso para nós. Já construiu um caminho para nós entrarmos na tua presença através do sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Abençoe cada vida neste lugar, Pai. Que esse perdão, meu Deus, alcance cada vida neste lugar, Pai. O pior pecador, meu Deus, que ouvir essa mensagem, talvez aqui ou através da internet, o pior pecador, Pai, que esse perdão do Senhor alcance essa pessoa em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, como alcançou aqueles que estavam ali crucificando o Senhor, Pai. O teu perdão alcançou eles, Pai. Que o teu perdão alcance o pior pecador
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor, seja com cada um de nós desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém, meu irmão. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, em nome de Jesus. Barreto, vamos cantar o parabéns para você, Barreto. Barreto, só fica aqui, Barreto. Fica aqui na frente, por favor, pode ser? Pô, pastor Nelci, ora por ele, pastor Nelci. As palmas. Parabéns, Barreto. Parabéns pra você nessa data querida. Pastor Nelci, muitas felicidades. O microfone tá aqui. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Oh, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, Tu faz ano. Glória. E a benção Glória a Deus. só dele. Cada ano que ele passa, Glória. o Barreto fica mais belo. Amém. Amém, irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar pelo... Tá ligado já, pastor? Eu acho que é o delay. Não chegou, não? Tá sem... Tá mudo aí? Alô. Irmãos, só falar uma palavrinha sobre Barreto. Barreto é uma bênção de Deus, né? Para as nossas vidas. Pode dizer que na Igreja Batista Luz e Vida nós crescemos juntos aqui, enfrentamos muita dificuldade. Assim, ministério de louvor, né? Vimos aí o João Paulo crescendo na igreja, o Isaac nasceu no período que o Barreto já estava na igreja e crescendo aí também. E vimos o Barreto crescer assim, em todas as áreas, né? Crescer espiritualmente, crescer como homem, como marido, como pai. Que Deus continue te abençoando, tá, Barreto? Você é uma bênção nas nossas vidas, tá bom, Barreto? Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, louvado Amém. seja o teu nome. Nesse momento queremos apresentar a ti o teu servo, o diácono Barreto, que completa nesse dia mais um ano de vida. Meu Deus, muito Amém. obrigado pela vida dele, Senhor. Que o Senhor continue com as tuas boas mãos sobre a sua Abençoe. vida, ó Deus, e que ele possa desfrutar do grande amor do Senhor cada dia na Aleluia. sua vida, meu Pai. Prospera-o em Abençoa. tudo. Ó Deus, nós te pedimos no precioso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus abençoe, Deus te Barreto. abençoe. Parabéns. Pai, eu quero te Te adorar. Bem, Barreto. Te abençoe, tá? Você é uma benção. Te abençoe. Amém. Espírito em Amém. verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero contemplar. Entendi. As crianças podem ir ali na cozinha que tem alguma coisa para as crianças aí.